É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Estamos falando sobre o livro das guerras, o livro de Josué. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, então vai lá, acompanhe e também compartilhe com o maior número de pessoas esse Devocional 2024 que tem como objetivo fazer com que você cresça, desenvolva espiritualmente e também no seu conhecimento das Sagradas Escrituras. O que me chamou a atenção no livro de Josué, capítulo 4, 5 e 6, que estamos aqui hoje para falar sobre ele, as pedras falam, o que cala a boca de qualquer um e o silêncio ensurdecedor. Não esqueça de você deixar aí o seu comentário e, é claro, deixar também sua curtida, tá certo? Bom, no capítulo 4, no versículo 6, 7 e também no versículo 24, capítulo 4, versículos 6, 7 e 24, a palavra de Deus ela fala sobre as pedras que foram retiradas de dentro do rio Jordão que se abriu para que o povo passasse. Vamos ler? Diz assim: para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Você lembra que o Senhor Jesus, numa ocasião, ele disse que ele suscitaria das pedras testemunhas? Estas pedras, elas foram testemunhas daquele acontecimento. E elas se tornaram, por terem sido testemunhas, um memorial. Toda pessoa que ela se transforma em uma testemunha do Senhor Jesus, ela se transforma como se fossem as pedras do Jordão, que eram memoriais, aquelas 12 pedras, para todas as gerações futuras. Quando alguém perguntasse o que eram aquelas pedras, então se respondia que elas foram retiradas do meio do rio Jordão que secou quando o povo passou a pé enxuto. Eu sou esse memorial. Você é esse memorial se Jesus, ele transformou a sua vida. Se Jesus mudou a sua vida, então você é essa pedra. Você, eu, nós somos estas pedras que as pessoas, quando olham, perguntam: o que é isso? E aí falamos: isso é a obra do Senhor Jesus. Que maravilha, né? E lá no versículo 24, quando termina este capítulo 4, ele diz: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Quando as pessoas olham para a sua vida que foi transformada pelo Senhor Jesus, quando as pessoas olham para a minha vida que foi transformada pelo Senhor Jesus, o temor se apodera desta pessoa, porque ela vê a obra redentora de Jesus em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. No capítulo 5, no versículo 1, ele continua falando sobre essa questão de memorial, de testemunho. No capítulo 5, versículo 1 diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel.
Veja o poder que há no testemunho. Quando Deus, ele transforma uma pessoa na testemunha dele, então se exala, se alastra dentre aqueles que estão ao nosso redor, esse mesmo temor e tremor que ocorreu aqui nesta ocasião. É só você pensar, por exemplo, uma pessoa que vivia no tráfico, uma pessoa que era realmente maligna e ela é transformada, as pessoas que conviviam com ela, do seu bairro, da sua cidade, da sua localidade, da sua facção, da onde quer que seja, olham e pensam, poxa, realmente esse Deus é grande, porque para transformar fulano no que ele se tornou, não é verdade? Foi o que aconteceu. Naquela ocasião, os que estavam após o Rio Jordão, na terra prometida, os povos inimigos tremeram, sabendo das obras do Senhor que se manifestaram para os filhos de Israel. No versículo 2 ao versículo 8, mostra o momento da circuncisão que foi realizada nos filhos de Israel. Durante 40 anos, a circuncisão ela deixou de ser feita, porque o povo havia se desviado de Deus e por isso eles ficaram perambulando no deserto. Veja que interessante. Antes do Jordão, Deus, através de Josué, diz: santificai-vos. Depois do Jordão, ele então determina: circuncidai-vos. Ou seja, o Rio Jordão, ele representa o batismo nas águas, como o Mar Vermelho, quando a primeira geração dos filhos de Israel saíram do Egito. A santificação é a separação do pecado, quando a pessoa se arrepende do pecado e o abandona. O Rio Jordão é o batismo nas águas, quando se sepulta esta natureza. E a circuncisão é a nova natureza, que a partir dali ela está marcada pela aliança que é feita no sangue do Senhor Jesus. Foi exatamente isso, simbolicamente, que ocorreu naquela ocasião, determinado por Josué, e hoje, nos dias de hoje, determinado pelas Sagradas Escrituras, quando nós descemos as águas sepultando a velha natureza e entrando em aliança com o Senhor Jesus. Graças a Deus por isso, né? No versículo 9, acontece uma declaração muito interessante que diz assim, olha só: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Até ali, antes do Jordão, ainda existia a sombra do Egito, porque eles não tinham chegado à Terra Prometida. Então, ainda carregavam aquela ideia do Egito assombrar, de alguma maneira, os filhos de Israel. Quando eles passaram pelo Rio Jordão, então o Egito ficou para trás. Acabou. A página virou. Quando nós descemos as águas e morremos para este mundo e para a natureza carnal, então o Egito, o mundo, acaba. O opróbrio que é instalado na nossa natureza pecaminosa já não existe mais, porque entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 12, fala que o maná cessou, que quando eles colocaram os pés do outro lado do Rio Jordão, então o maná já deixou de existir. O maná cessou porque a terra prometida começou.
Que maravilha, né? Que interessante isso, né? Enquanto não chegamos à Terra Prometida, Deus supre nossas necessidades e nunca nos desampara. Você crê nisso? Ele não vai te desamparar até que você chegue à Terra Prometida. Graças a Deus. No versículo 14 ao 15, aparece o Senhor Deus para Josué. 3 razões para crermos que foi o próprio Deus quem apareceu para Josué. Primeiro, Josué se prostrou da mesma forma que Abraão se prostrou. Está escrito isso em Gênesis 17, 3 e 18, versículo 1 e 2. Segundo motivo, Moisés recebeu a ordem de tirar as sandálias dos pés, tal como ocorreu Josué, né? Tal como ocorreu com Moisés no Sinai, diante da sarça. Êxodo 3, versículo 5 está escrito isso. E o príncipe, que na sequência, no capítulo 6, versículo 2, ele se apresenta como o Senhor. Que coisa forte, né? Então, aí estão as razões. E tirar as sandálias, como ele determinou, dizendo, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim, versículo 15. Tirar as sandálias significava, naquele momento, se despir das impurezas. E era um ato de reconhecimento de que ele era servo do Senhor, porque os servos, os escravos, eles andavam descalços. Então era um ato dizendo, eu sou servo do Senhor, eu sou escravo do Senhor. No capítulo 6, no versículo 2, diz assim, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus fez Josué ver que o povo tremia por causa deles. A vitória já estava garantida pelo Senhor. Você crê nisso? Então se apegue a isso com todo fervor. No versículo 3, começa-se a atitude de rodear a cidade de Jericó. Rodear a cidade significava estado de sítio. Isso só aumentou o medo do exército de Jericó. Israel aprendeu que as promessas são cumpridas desde que as condições sejam atendidas. Os métodos de Deus podem parecer estranhos para os olhos humanos. Porque, imagine, rodear uma cidade, mas tudo aquilo era um ato de obediência a Deus. E interessante que a Arca da Aliança, está escrito isso no versículo 9, ela estava ali presente, naquele ato de rodear. Mas não porque ela era uma caixa mágica, mas porque ela representava Deus ali, junto do seu povo. No versículo 10, diz que Deus deu a ordem para que todos rodeassem em silêncio. Porém ao povo ordenara a Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga, gritai, então gritareis. Muitas vezes o silêncio, ele ecoa mais forte do que gritos. Isso você pode praticar em família. Em vez de discutir, fique em silêncio. O silêncio ecoa na consciência, ecoa e faz o inimigo cair, se prostrar. É muito forte, né? No versículo 19, a palavra de Deus mostra que Jericó, que era a primícia da terra prometida, deveria ser completamente entregue a Deus, porque ela representava os dízimos, as primícias de Deus. Foi a primeira terra, por isso Deus falou que era totalmente consagrada a Ele. O versículo 21, ele fala que Deus, ele fala sobre algo muito interessante, o versículo 21 e o 26. Mas eu quero deixar para amanhã, para falar um pouco sobre isso e dar continuidade ao livro de Josué. Não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas. Você é especial para Deus. Até amanhã.